Existe um tipo de medo difícil de nomear. Não é o medo de alguém que te fez algum mal. Não é o medo de alguém que sabe o seu nome, conhece o seu rosto, sabe onde você dorme. É o medo de algo muito mais arbitrário, muito mais indiferente. O medo de que em algum lugar, em algum momento, uma pessoa olhou para um mapa, escolheu um lugar completamente ao acaso, viajou até lá em silêncio e decidiu que você seria aquele que não voltaria para casa. Isso não é a premissa de um romance de suspense. Essa é a realidade vivida de pelo menos 11 pessoas que cruzaram o caminho de um homem chamado Israel Keys. A maioria dos serial killers segue um padrão. Eles caçam em território familiar, escolhem vítimas que refletem algo da sua própria psicologia, algo que reconhecem, algo que espelha uma ferida que carregam. Deixam para trás um rastro, uma assinatura, uma impressão digital comportamental que os investigadores são treinados para identificar. A maioria dos serial killers, por mais calculistas que sejam, acaba sendo desmascarada pelos padrões que não conseguem parar de repetir. Israel Keys não seguia padrões. Ele se recusava deliberadamente a seguir. Estudou a forma como os investigadores capturavam assassinos e construiu toda a sua vida criminosa em torno de desmantelar cada um dos métodos que eles usavam. Ainda jovem, obteve e leu a obra seminal do perfilador do FBI John Douglas, Mindhunter, dentro da unidade de crimes em série de elite do FBI e a usou quase como um manual de campo do que não fazer. Viajava milhares de quilômetros para longe de casa antes de cometer seus crimes. Escolhia vítimas completamente ao acaso, especificamente porque uma vítima aleatória não poderia ser conectada de volta a ele. Enterrava suas armas anos antes de usá-las, em locais remotos pelo país, para que não houvesse registros de compra, nenhum rastro em papel, nenhuma impressão digital. Transformou o assassinato em um projeto, algo que planejava da mesma forma que outra pessoa planejaria uma reforma ou uma viagem de negócios. E por mais de uma década, funcionou. O FBI mais tarde o descreveria como um dos serial killers mais organizados e metódicos da história americana. Um homem que entendia as forças de segurança o suficiente para permanecer invisível. Um homem que vivia entre pessoas comuns, administrava um negócio, tinha uma filha, saía em férias em família e voltava para casa com sangue nas mãos que ninguém jamais viu. Essa é a história de Israel Keys. É a história de quem ele era, de onde veio, como operava e como eram realmente as pessoas cujas vidas ele destruiu. É também, em muitos aspectos, uma história incompleta. Porque quando Israel Keys morreu em sua cela na prisão em dezembro de 2012, ele levou consigo os nomes de algumas de suas vítimas. E, em algum lugar por aí, famílias ainda esperam por respostas que talvez nunca venham. Então vamos começar do início. Ou melhor, vamos começar do fim do início, na noite em que tudo finalmente desmoronou. É 1º de fevereiro de 2012, em Anchorage, no Alasca. A temperatura lá fora é brutal. É o tipo de frio que morde o seu rosto e faz a escuridão parecer mais pesada do que deveria. A maioria das pessoas já está dentro de casa, aquecida, já pensando em dormir. Samantha Koenig ainda está no trabalho. Ela tem 18 anos e está fazendo o turno da madrugada em uma pequena lanchonete de beira de estrada chamada Common Grounds, na Tudor Road. É o tipo de lugar que faz bastante movimento durante o dia, com pessoas pegando café a caminho do escritório, mas a essa hora o movimento já diminuiu consideravelmente. Samantha está fechando. O turno está quase acabando. Ela não tem nenhum motivo para acreditar que essa noite será diferente de qualquer outra. Ela não sabe que tem um homem observando. Ele é alto, mais de 1,80, e está planejando essa noite com um nível de precisão que deixaria a maioria das pessoas genuinamente desconfortável só de pensar. Já removeu as placas do seu caminhão. Tem abraçadeiras de plástico. Tem uma arma de fogo. Pensou em vários cenários de fuga. Está preparado para a resistência. Ele se aproxima da lanchonete usando uma balaclava. Pede um café. Samantha o serve. E então ele puxa a arma. Exige dinheiro do caixa. Samantha obedece. Em seguida, sobe pela janela aberta da lanchonete. Toda a abordagem está gravada em câmera de segurança, e quando os investigadores mais tarde revisaram essas imagens, a coisa que primeiro chamou a atenção de muitos deles não foi a violência, foi a calma.
Esse homem se movia pelo espaço como se tivesse ensaiado, sem pânico, sem hesitação, sem movimentos desperdiçados. Ele força Samantha a sair da lanchonete e ir em direção ao seu veículo. E então algo extraordinário acontece, algo que fala da coragem de Samantha mesmo em um momento absolutamente aterrorizante. Ela consegue se soltar e corre. Ela corre. Amarrada com abraçadeiras de plástico, no escuro e no frio, ela corre. Ele a persegue, a derruba no chão. E na escuridão daquele estacionamento em Anchorage, ele coloca um braço ao redor dela e aponta a arma para o corpo dela e diz a ela que precisa cooperar. Diz que a arma tem munição bem silenciosa. Diz que ela não deve fazer nada que o force a usá-la. Ela para de lutar. Porque que escolha ela tem? Ele a coloca no veículo e vai embora. A lanchonete fica ali na escuridão, vazia, a luz ainda acesa lá dentro. Quando alguém percebe que Samantha Koenig está desaparecida, já se passaram horas. Quando uma investigação completa é iniciada, mais algumas horas ainda. E quando as autoridades de Anchorage conseguem descobrir quem é de fato esse homem mascarado, uma década de crimes começa a emergir. É isso que torna a história de Israel Keyes particularmente perturbadora. Samantha Koenig não foi sua primeira vítima. Quase certamente foi sua última. E a única razão pela qual alguém chegou a saber o seu nome foi porque, pela primeira vez em mais de uma década de violência calculada, ele cometeu um erro. Um erro. Em dezenas de crimes, em vários estados, ao longo de mais de uma década. Um erro. Mas chegaremos a isso. Primeiro, você precisa entender quem era esse homem, porque Israel Keyes não chegou àquela lanchonete como um predador já formado. Ele foi construído, peça por peça, ao longo de décadas. E a história de como ele se tornou o que era é uma das partes mais perturbadoras de todo esse caso. Israel Keyes nasceu em 7 de janeiro de 1978, em Richmond, Utah. Era o segundo de 10 filhos de Heidi e John Jeffrey Keyes, um casal que compartilhava uma visão de mundo extraordinariamente fechada. Não confiavam nas instituições governamentais. Não acreditavam em escolas públicas. Rejeitavam a medicina moderna e estavam determinados a criar sua família o mais longe possível da sociedade convencional. Quando Israel tinha cerca de 5 anos, em 1983, a família deixou Utah e se mudou para Colville, em Washington. Se instalaram em um terreno remoto ao norte da cidade, na Rocky Creek Road, em uma cabana de um cômodo só, sem eletricidade e sem água encanada. Pense nisso por um momento. Uma família com 10 filhos vivendo em um único cômodo, fora da rede elétrica, nas matas de Washington. Como a cabana era pequena demais, algumas crianças dormiam em uma barraca do lado de fora. Esperava-se que caçassem seu próprio alimento, cortassem lenha e trabalhassem em fazendas locais para contribuir com a renda da família. Isso não era apenas um estilo de vida, era um isolamento deliberado do mundo exterior, e esse isolamento tinha raízes ideológicas. Em Colville, Heidi e John Jeffrey Keyes frequentavam uma igreja chamada The Ark, que seguia a ideologia supremacista branca do identidade cristã. A família Keyes também fez amizade com a família vizinha Kehoe nesse período, uma conexão que fala do extremismo do seu círculo social. Chevy Kehoe, um vizinho desses anos, foi condenado posteriormente por um triplo assassinato. Era esse o mundo em que Israel Keyes cresceu. Um mundo de fundamentalismo religioso extremo misturado com ideologia racial, onde influência externa era considerada perigosa, onde a família era o universo inteiro, e onde as regras desse universo eram ditadas por pais que acreditavam não ter que responder a ninguém além de Deus. O ambiente doméstico era autoritário. Após sua prisão anos mais tarde, investigadores e o ex-comandante militar de Keyes afirmaram que suspeitavam que Israel havia sofrido abuso físico por parte do pai. Nada foi formalmente confirmado, mas o ambiente em que cresceu, a rigidez, o isolamento, as exigências físicas impostas a crianças que mal tinham idade para compreendê-las, pintava o quadro de uma casa onde o sofrimento era normalizado. E o que uma criança faz com um sofrimento que não consegue nomear? Quando não há terapeutas, professores, orientadores escolares, nenhuma voz de fora dizendo a uma criança que o que ela está vivendo não é o padrão da existência humana, para algumas crianças, elas internalizam. Para outras,
começam a encontrar válvulas de escape. Para Israel Keyes, a válvula de escape tomou uma forma sombria muito cedo. Já no início da adolescência, Keyes já exibia comportamentos que, em retrospecto, lembram uma lista clínica. Admitiu atirar nas casas dos vizinhos com uma espingarda de chumbinhos, ateava fogo no mato, arrombava casas com outro jovem da região e, talvez o mais revelador de tudo, torturava animais. Em um incidente particularmente perturbador, amarrou um gato a uma árvore com cordão de paraquedas e atirou nele com um revólver, 22, e mais tarde descreveu ter achado o incidente engraçado. O jovem com quem costumava arrombar casas acabou se afastando de Keyes depois de testemunhá-lo atirar em um animal durante uma de suas saídas. Mesmo nessa idade, mesmo entre pessoas que se envolviam em comportamento criminoso menor, Israel Keyes se destacava como algo diferente. Algo que deixava as pessoas ao redor desconfortáveis de um jeito que elas nem sempre conseguiam articular. Aos 14 anos, o próprio Keyes parecia entender isso em algum nível. Ele disse mais tarde a investigadores: "Eu sei desde os 14 anos que existiam coisas que eu achava normais e aceitáveis que aparentemente ninguém mais achava normais e aceitáveis." Ele não está descrevendo confusão, está descrevendo consciência. Ele sabia, mesmo então, que o funcionamento da sua mente não era igual ao das outras pessoas, e em vez de buscar ajuda, fez a outra escolha. Começou a se afastar de qualquer um que pudesse notar. Com o tempo, depois de um período em que a família se mudou por mais algumas comunidades religiosas, acabando perto de uma comunidade Amish em Smyrna, no Maine, o confronto que os pais temiam chegou ao seu ápice. Keyes declarou seu ateísmo. Em seguida, se aproximou do satanismo, e mais tarde descreveria ter alimentado planos de um assassinato ritualístico nessa época de sua vida. Seus pais o expulsaram por blasfêmia. Seus irmãos mais novos foram proibidos de falar com ele novamente. Ele era um adolescente, e agora estava completamente sozinho. Não existe nenhuma versão dessa história que não levante questões difíceis sobre o que acontece com uma criança moldada pelo extremismo, pelo isolamento, por suspeitas de abuso, que depois é lançada ao mundo sem rede de apoio, sem recursos, sem nenhum sentimento de pertencimento a nada. Depois de ser expulso do lar, Israel Keyes ficou à deriva. Andou por aí, fez bicos, e os comportamentos que já haviam começado a emergir no início da adolescência não desapareceram, foram se desenvolvendo. A família tinha passado um tempo em Maupin, no Oregon, antes de se mudar para o Maine. Foi durante o que os investigadores acreditam ter sido o verão de 1997 ou 1998, quando Keyes tinha entre 19 e 20 anos, que ele cometeu o que descreveria às autoridades como seu primeiro ato deliberado de violência predatória. Ele havia estado observando uma adolescente que se acreditava ter entre 14 e 18 anos, andando de boia com amigos pelo rio Deschutes. Ele a seguiu pela margem do rio entre as árvores, a ameaçou com uma faca e a submeteu a um violento abuso sexual. Originalmente pretendia matá-la, como parte de um ritual satânico, mas a deixou ir embora. Disse a investigadores anos depois: "Eu estava tímido demais. Não era violento o suficiente." E então, em uma declaração que ilumina a mecânica fria de como sua psicologia estava se desenvolvendo, acrescentou: "Tomei a decisão de que nunca mais deixaria isso acontecer de novo." Essa não é a linguagem de alguém em crise. É a linguagem de alguém conduzindo uma avaliação de desempenho de sua própria violência. Ele não expressou culpa. Não descreveu medo de ser pego, descreveu uma falha de comprometimento e resolveu corrigi-la. Esse momento, em um vale fluvial no Oregon, é imensamente importante para entender tudo o que veio depois. Porque diz que Israel Keyes não era uma pessoa que tropeçou na violência por uma raiva momentânea, ou por uso de substâncias, ou por desespero situacional. Era uma pessoa que encarava a violência como uma disciplina, algo a ser praticado, refinado e aperfeiçoado. Ele também estudava. Crescendo, além dos métodos criminosos que já havia internalizado desde a adolescência, Keyes se tornou um leitor voraz de material de true crime. Estudou profundamente o livro vezes Mindhunter, vezes do perfilador do FBI John Douglas. Leu extensamente sobre outros serial killers
e desenvolveu particular admiração por aqueles que operaram por longos períodos sem ser detectados. Disse mais tarde a investigadores: Provavelmente conheço todos os serial killers já escritos. É um hobby meu. Ele idolatrava Ted Bundy por razões específicas, não simplesmente pela violência, mas pela sofisticação operacional, pela performance social, pela capacidade de parecer uma pessoa normal enquanto vivia uma vida paralela de predação. Ele via em Bundy um modelo. Também via claramente os erros de Bundy e estava determinado a evitá-los. Havia também um detalhe, posteriormente destacado pela autora Maureen Callahan em seu relato definitivo do caso Keyes, American Predator, de que no período antes de sua prisão, Keyes havia visitado uma clínica de cirurgia plástica no México e feito um procedimento de banda gástrica. Se isso estava relacionado a uma tentativa de mudar seu perfil físico ou alterar características identificadoras, os investigadores não conseguiram dizer com certeza. Com base no que conhecemos de sua natureza meticulosa, esse tipo de modificação corporal proativa é consistente com alguém que pensava cuidadosamente sobre cada possível rastro que poderia deixar para trás, embora se foi especificamente motivado por planejamento criminal ou por decisões de saúde pessoal, permaneça uma das pequenas perguntas sem resposta nesse caso. Uma coisa que não é incerta. Quando Keyes se alistou no exército em 1998, ele já carregava uma década de violência, ressentimento e autocultivo, deliberado por dentro de um exterior controlado que quase ninguém conseguia enxergar. Em 22 de abril de 1998, Israel Keyes se alistou no Exército dos Estados Unidos em Albany, Nova York, pelo programa de alistamento antecipado, apresentando-se para o treinamento básico em 9 de julho de 1998. Foi designado como especialista na Companhia Alfa, 1 Grau Batalhão, 5ª Infantaria, 25ª Divisão de Infantaria, servindo em uma equipe de morteiros. Completou um curso preliminar de treinamento para o Ranger do Exército, embora não tenha chegado a frequentar a escola Ranger completa. Foi estacionado em Fort Lewis, em Washington, e Fort Hood, no Texas, além de cumprir uma missão na Península do Sinai. Durante sua missão na Península do Sinai, Keyes fez amizade com alguns soldados. Em uma conversa, disse a um colega soldado que gostaria de matá-lo. Se essa declaração foi feita como uma piada sombria, como um teste de reação ou como algo mais revelador, aqueles que souberam disso depois tenderam fortemente para a terceira categoria. Em Fort Lewis, era conhecido por se manter isolado e beber pesado nos fins de semana, consumindo garrafas inteiras de Bourbon Wild Turkey. Em fevereiro de 2001, foi preso no condado de Thurston por dirigir embriagado. Fora isso, não causou nenhum problema oficial. Aparecia, fazia seu trabalho. Era considerado confiável. Recebeu a medalha de conquista do Exército por seu serviço como artilheiro e artilheiro assistente. Em 8 de julho de 2001, foi dispensado honrosamente. Pense no que isso significa. Aqui está um homem que, por sua própria confissão posterior, vinha tendo pensamentos sombrios e cometendo atos violentos desde a adolescência. Um homem que já havia cometido um grave abuso sexual violento antes mesmo de pisar em uma base militar. E passou 3 anos no Exército dos Estados Unidos, recebeu uma comenda e saiu com uma dispensa honrosa. Não porque alguém deixou de procurar, mas porque Israel Keyes era extraordinariamente bom em apresentar a versão de si mesmo que cada contexto exigia. Esse é um dos traços definidores de sua psicologia e uma das coisas que torna seu caso tão difícil de compreender plenamente. Ele entendia a performance social. Entendia que se você se comporta da forma que o contexto exige, se segue as regras, aparece na hora certa e completa suas tarefas, a maioria das pessoas vai aceitar essa performance pelo valor aparente. Não vão olhar mais fundo. Não tem tempo nem inclinação para isso. Após a dispensa honrosa, Keyes se mudou para Nia Bay, em Washington, na reserva Macá na Península Olímpica. Havia conhecido uma mulher da reserva pela internet no final de 2000, e em 2001 a filha deles nasceu. Trabalhou para o Conselho Tribal Macá de 2001 a 2007. Aparentemente, era um pai jovem construindo uma vida em uma pequena comunidade costeira. E nas horas em que não estava sendo observado, os crimes continuavam. Antes de entrarmos nos crimes específicos que Keyes cometeu,
Você precisa entender algo sobre a forma como ele operava, porque é diferente de quase tudo que os investigadores já haviam encontrado antes. E uma vez que você entende o seu sistema, a dimensão total do que ele fez e do que era capaz se torna genuinamente arrepiante. Israel Keyes não viajava a um local e improvisava. Ele planejava seus crimes em fases, às vezes com anos de antecedência. O centro desse planejamento era o que o FBI passou a chamar de seus esconderijos de matar. Eram essencialmente kits de suprimentos para assassinato que Keyes enterrava em locais remotos pelos Estados Unidos, frequentemente muito antes de ter qualquer vítima específica em mente. Ele viajava a um local, encontrava um lugar isolado e enterrava um recipiente, geralmente um balde de plástico de 5 galões, contendo as ferramentas de que precisaria: armas de fogo, um silenciador artesanal, munição, abraçadeiras de plástico, fita adesiva, corda e produtos químicos como drano capazes de degradar material biológico. Enterrava esses esconderijos e ia embora. Meses depois, às vezes anos depois, voltava à região, desenterrava seu kit, encontrava uma vítima, cometia o crime e desaparecia. O FBI acabou recuperando 2 esconderijos confirmados. Um estava enterrado em Eagle River, no Alasca. O outro foi descoberto perto do reservatório Blake Falls, em Nova York. Os investigadores também afirmaram que Keyes havia indicado a existência de esconderijos adicionais perto de Green River, no Wyoming, e Port Angeles, em Washington. O que esses esconderijos poderiam conter, e se outros ainda permanecem escondidos e não recuperados, é algo que as autoridades não conseguiram resolver completamente. O gênio desse sistema, no uso mais perturbador dessa palavra, era que criava quase nenhuma pegada rastreável. Quando a polícia investiga um assassinato, uma das primeiras coisas que procura é como o assassino obteve suas ferramentas. Comprou corda recentemente? Adquiriu uma arma na região? Alugou um tipo específico de veículo? Esses registros de compra, esses rastros digitais, são frequentemente o que abre os casos. Ao enterrar seus suprimentos com anos de antecedência, Keyes garantia que, no momento em que um assassinato ocorria, não havia nada para rastrear. As armas haviam sido compradas anos antes, em outro estado, com dinheiro vivo. Os produtos químicos haviam sido adquiridos muito antes de qualquer vítima ser identificada. Não havia conexão entre a compra e o crime. Ele também fazia questão de nunca caçar no próprio quintal. A tendência dos serial killers de vitimizar pessoas em território familiar é uma das formas mais confiáveis pelas quais os investigadores identificam suspeitos, mapeando cenas de crimes e procurando por agrupamentos geográficos em torno de um endereço residencial ou local de trabalho. Keyes sabia disso, então ia a outros lugares. Voava para outro estado, alugava um carro, pagava tudo em dinheiro, mantinha o celular desligado para não criar registros de localização, cometia um crime e voltava para casa. Escolhia especificamente locais onde não morava e pessoas que não tinham nenhuma conexão com ele. E ele financiava tudo isso. O que é menos conhecido é que, ao lado do seu negócio de construção legítimo, Keyes também assaltava bancos. O FBI confirmou que ele assaltou a filial do Community Bank em Tupper Lake, em Nova York, em abril de 2009, e um banco em Azle, no Texas, em fevereiro de 2012. Mais tarde disse a investigadores que usava esses assaltos para financiar suas viagens. Dinheiro vivo, sem rastros, coletado em cidades pelas quais passava a caminho de outra coisa. Ele escolhia suas vítimas aleatoriamente. Esse é talvez o elemento mais perturbador de tudo. Não havia um tipo. Não havia um perfil de vítima preferido. Homens e mulheres, diferentes idades, diferentes partes do país. O único critério era oportunidade, proximidade e vulnerabilidade no momento em que as encontrava. Ele procurava pessoas que estivessem sozinhas, longe de ajuda imediata, em situações onde um ato de força rápido e avassalador não lhes desse tempo para reagir. Ele descreveu seus locais de caça preferidos a investigadores como campings, cemitérios e parques isolados. Não tem tanto para escolher, por assim dizer, ele disse a investigadores, mas também não tem testemunhas. Não tem mais ninguém por perto. Lugares onde as pessoas tendem a estar sozinhas, ou em pequenos grupos, ou distraídas pela dor ou pelo lazer. O FBI, durante o curso da investigação,
Recuperou esconderijos contendo pistolas, silenciadores artesanais, munição e abraçadeiras de plástico. O correspondente da CBS News, Peter Van Sant, que teve acesso para examinar o conteúdo de um dos esconderijos recuperados para uma investigação do programa 48 Hours, descreveu o conteúdo como profundamente perturbador pela sua própria normalidade. Não eram armas exóticas ou teatrais. Eram ferramentas práticas, montadas com fria eficiência. Quando Israel Keyes foi dispensado do exército em 2001 e se instalou na reserva Macá, ele vivia em um dos cantos mais remotos dos Estados Unidos continentais. A Península Olímpica, com suas densas florestas, seus lagos profundos, seus longos trechos de litoral que recebem muito pouco tráfego fora dos meses de verão, é uma região bonita. É também uma região onde as coisas podem desaparecer sem ser facilmente encontradas. Em entrevistas com o FBI realizadas enquanto estava detido em 2012, Keyes descreveu ter cometido seus primeiros assassinatos conhecidos entre 2001 e 2005. Disse aos investigadores que matou um casal não identificado em Washington durante esse período. Disse que havia enterrado os 2 corpos em algum lugar do estado. Deu informação suficiente para saber que os crimes aconteceram, mas não o suficiente para identificar as vítimas ou localizar os restos mortais. Em seguida, entre 2005 e 2006, disse a investigadores que havia cometido mais 2 assassinatos em Washington, cada vítima morta separadamente. Indicou que pelo menos uma vítima havia sido descartada na água, fazendo referência a lagos perto de Neah Bay e ao Lago Crescent na Península Olímpica. O Lago Crescent é um dos lagos mais profundos do noroeste do Pacífico, e em seus pontos mais fundos, a recuperação é extraordinariamente difícil. Se todas as vítimas desse período foram descartadas na água ou por outros meios, é algo sobre o qual Keyes foi deliberadamente vago, oferecendo detalhes suficientes para confirmar os crimes, enquanto retinha os detalhes específicos que permitiriam confirmação ou recuperação. Então, em abril de 2009, Keyes viajou para a costa leste. Disse a investigadores que sequestrou uma mulher em 9 de abril de 2009 em um estado do leste, a transportou por vários estados e a enterrou perto de Tupper Lake, em Nova York. Esse momento é consistente com o mesmo mês em que foi confirmado que assaltou o Community Bank em Tupper Lake, sugerindo que pode ter usado essa viagem para múltiplos propósitos. Quando investigadores posteriormente mostraram a Keyes uma fotografia de uma mulher chamada Deborah J. Feldman, de 48 anos, que havia desaparecido do seu apartamento em Hackensack, em Nova Jersey, em 8 de abril de 2009, Keyes fez uma pausa notável antes de dizer: "Não quero falar sobre ela ainda." O FBI afirmou posteriormente acreditar que Feldman foi provavelmente uma das vítimas de Keyes, tornando-a a única vítima da costa leste a receber uma identificação provável. Sua família nunca teve seus restos mortais devolvidos. O que tudo isso soma é aproximadamente 7 a 8 vítimas em Washington e na costa leste durante os anos anteriores ao Alasca, a maioria não identificada, a maioria dos restos mortais não recuperados, nenhuma das famílias tendo recebido uma resposta definitiva. Pense no que significa ser um caso frio. Ser o familiar de alguém que simplesmente desapareceu, sem explicação, sem fechamento, sem corpo para enterrar. Você não consegue se lamentar de uma forma que tenha um contorno claro. Sua dor fica suspensa, esperando por informações que talvez nunca venham. A cada poucos anos, um novo desenvolvimento investigativo surge, e você se permite uma lasca de esperança, e então o silêncio retorna. Para as famílias das vítimas de Keyes em Washington e na costa leste, esse silêncio já dura mais de 2 décadas. Em 2007, Keyes se mudou para Anchorage, no Alasca. Abriu uma empresa de construção chamada Keyes Construction, trabalhando como faz-tudo, empreiteiro e trabalhador da construção civil. Trouxe sua filha com ele. Por todas as aparências visíveis, era simplesmente um empreiteiro fazendo coisas de empreiteiro em uma cidade fria na beira do continente. Ninguém sabia o que ele fazia nas viagens que fazia. Ninguém ligava os pontos, porque não havia pontos a ligar, pelo menos ainda não. No verão de 2011, Israel Keyes já morava em Anchorage há vários anos. Seu negócio estava funcionando, sua filha fazia parte do seu dia a dia, e ele estava planejando uma viagem. A viagem não era uma férias,
pelo menos não do tipo que alguém em sua vida reconheceria como tal. Ele voou de Anchorage para Chicago, ostensivamente para visitar um irmão no Maine, mas conforme os investigadores mais tarde reconstituíram a partir de sua própria confissão, ele tinha uma intenção diferente tomando forma. Alugou um carro e começou a dirigir para o Nordeste. Ao passar por Burlington, Vermont, tomou uma decisão. Ele havia enterrado um balde de 5 galões na região de Burlington alguns anos antes. Continha abraçadeiras de plástico, munição, armas, silenciadores, drano e fita adesiva. Ele o recuperou, e então começou a andar pelos bairros. Ele acabou em Essex, Vermont, uma comunidade tranquila no condado de Chittenden, não muito longe de Burlington. Bill e Lorraine Currier eram exatamente o tipo de pessoa que Vermont está cheio. Eram caseiros, como o promotor estadual do condado de Chittenden, T.J. Donovan, diria publicamente mais tarde, preferindo a paz de sua casa e seus animais de estimação a festas ou eventos públicos. Bill tinha 49 anos. Lorraine tinha 55. Não tinham filhos morando em casa. Não tinham cachorro. Sua casa era um simples projeto de rancho com uma garagem acoplada. Keyes identificou especificamente essas características durante seu reconhecimento do bairro. A ausência de filhos, a ausência de cachorro, a garagem acoplada que permitiria a entrada sem visibilidade imediata do lado de fora. Esses eram os critérios que havia estabelecido para si mesmo. Com base no que sabemos sobre a precisão com que comunicou sua metodologia aos investigadores, fica claro que essas não eram considerações de última hora. Eram a lista de verificação. Na noite de 8 de junho de 2011, Keyes se aproximou da casa dos Currier a pé, tendo caminhado de um hotel próximo. Cortou a linha telefônica do casal antes de se aproximar da casa. Em seguida, arrombou uma janela na garagem acoplada e avançou até a cozinha em um que ele mais tarde descreveria a investigadores como um ataque relâmpago que levou apenas segundos. Bill e Lorraine Currier estavam dormindo no quarto quando uma figura vestida de preto, usando um farol de cabeça e carregando uma arma, apareceu na porta deles no meio da noite. Imagine acordar com isso. A sua casa, o lugar que deveria ser o espaço mais seguro da sua vida, e há um estranho ali parado no escuro. Keyes os amarrou com abraçadeiras de plástico e começou a interrogá-los. Queria saber sobre um cofre, sobre cartões de caixa eletrônico, sobre se tinham armas em casa. Pegou a pistola que Lorraine havia guardado para sua própria proteção. Pegou os celulares deles. Era minucioso e calmo de uma forma que deve ter sido absolutamente aterrorizante de testemunhar. Em seguida, os forçou a entrar no próprio carro e os levou a uma fazenda abandonada que havia reconhecido anteriormente na região. Na fazenda abandonada, ele amarrou Bill a um banquinho no porão. Deixou Lorraine no carro enquanto entrava. Quando voltou, descobriu que Lorraine havia conseguido sair do veículo e estava correndo em direção à estrada principal. Ele a perseguiu, a derrubou no chão e a arrastou de volta para dentro da casa, amarrando seus braços e pernas a uma cama em um dos cômodos. Do porão, Bill começou a gritar. Onde está minha esposa? Onde está minha esposa? Keyes foi ver como ele estava. Descobriu que Bill havia conseguido se soltar parcialmente das amarras. Isso me irritou, Keyes disse mais tarde a investigadores durante sua confissão, porque existe uma forma muito específica que quero que as coisas sejam feitas, e tenho tudo planejado, tenho tudo o que preciso para fazer. Disse a investigadores que perdeu o controle após descobrir que Bill havia alterado o que havia planejado. Golpeou Bill repetidamente com uma pá, depois sacou uma arma e o baleou fatalmente diversas vezes. Voltou ao cômodo onde Lorraine estava amarrada. A estuprou 2 vezes. Depois a levou ao porão para ver o corpo do marido. Sentou-a em um banco e a estrangulou por trás com uma corda. Cobriu os 2 corpos com drano e os cobriu com entulho antes de deixar a fazenda. Levou o carro do casal a um estacionamento próximo, onde havia deixado seu carro alugado, e trocou os veículos. Foi embora. Voou de volta para Anchorage. O procurador dos estados Tristram Coffin diria mais tarde. Por todos os relatos, eram pessoas amigáveis, pacíficas e boas que encontraram uma força de puro mal agindo ao acaso. O promotor estadual T.J. Donovan disse que eles lutaram até o fim, descrevendo o casal como tendo demonstrado coragem extraordinária e dedicação e amor extremos um pelo outro.
Isso importa. Não porque mudou o resultado, mas porque fala de quem eles eram. De volta a Essex, Vermont, as pessoas começaram a notar que Bill e Lorraine Currier não eram vistos. A investigação que se seguiu foi desconcertante para as autoridades locais. Havia quase nenhuma pista. A invasão era evidente. O carro do casal estava desaparecido, mas além disso, quase nada. O caso esfriou. A comunidade lamentou o desaparecimento de 2 dos seus. Levaria quase um ano para alguém perceber o que havia acontecido com eles, e somente por causa de uma série de eventos que se desenrolaram a mais de 6.000 quilômetros de distância. Já estabelecemos a noite de 1º de fevereiro de 2012 no início desta história. Agora, vamos aprofundar o que aconteceu nos dias e semanas que se seguiram ao sequestro de Samantha Koenig. Samantha tinha 18 anos. Era uma jovem construindo sua vida adulta em Anchorage, trabalhando, vivendo da forma normal e esperançosa que os jovens de 18 anos vivem. Era filha de alguém, amiga de alguém. Era uma pessoa com um futuro. Keys havia selecionado a lanchonete Common Grounds especificamente por causa de sua localização e do horário tardio de funcionamento. Ele a estudou com antecedência. Sabia que a lanchonete era pequena, com um único funcionário na hora do fechamento, com visibilidade imediata limitada da rua. Ele se preparou com cuidado intencional e metódico. Quando Samantha se soltou e correu, isso fala de algo que é importante reconhecer. Ela estava apavorada. Estava amarrada com abraçadeiras de plástico. Estava um frio gelado lá fora. E mesmo assim correu. Não congelou. Tentou escapar. Isso exigiu uma coragem extraordinária. Depois de recapturá-la e levá-la para sua casa, Keys a estuprou e sodomizou. Em seguida, na manhã seguinte, 2 de fevereiro, a estrangulou com uma corda. O que aconteceu a seguir é um dos elementos mais perturbadores de todo este caso, e é importante descrevê-lo com clareza e factualidade, porque entender-lo faz parte de entender a profundidade do que Israel Keys era. Depois de matar Samantha, Keys deixou o corpo dela em um galpão no quintal de sua casa, e então deixou o Alasca. Ele tinha um cruzeiro em família de 2 semanas reservado saindo de Nova Orleans, no Golfo do México. Ele embarcou no navio. Passou 2 semanas no mar com a família. Voltou a Anchorage em 18 de fevereiro. Voltou ao galpão. Montou um esquema de resgate. Precisava de uma forma de acessar a conta bancária de Samantha e fazer parecer que ela ainda estava viva. Então montou uma foto de prova de vida. Passou maquiagem no rosto de Samantha. Costurou os olhos dela abertos com linha de pesca. A fotografou ao lado de uma cópia do jornal Anchorage Daily News de 4 dias atrás. Em seguida, enviou mensagens de texto do celular dela para a família, exigindo $30.000 de resgate para serem depositados na conta bancária vinculada ao cartão de débito roubado. A família, desesperada por qualquer sinal de que ela estava viva, cooperou. A comunidade de Anchorage também doou para um fundo de recompensas. O dinheiro foi pago. Israel Keys começou a sacar nos caixas eletrônicos. Primeiro no Alasca, depois no Novo México, em seguida no Arizona, depois no Texas. Eventualmente, esquartejou o corpo de Samantha e descartou os restos no Lago Matanuska, ao norte de Anchorage. Seus restos mortais foram recuperados pela equipe de busca e evidências subaquáticas do FBI em 2 de abril de 2012. Mas até então, os saques nos caixas eletrônicos já haviam pintado um rastro, e as autoridades estavam prestando muita atenção. Quando Samantha Koenig foi reportada desaparecida em Anchorage, os investigadores agiram rapidamente. As imagens de segurança da lanchonete Common Grounds foram revisadas, e a imagem de um homem alto subindo pela janela de uma lanchonete tornou-se o foco de uma busca urgente. Os investigadores sinalizaram a conta do cartão de débito de Samantha e esperaram. Quando os saques começaram a aparecer, primeiro no Alasca e depois se movendo em uma trajetória geográfica clara para o sul pelo sudoeste americano, isso disse algo específico aos investigadores. Essa pessoa estava em movimento, não estava se escondendo. Uma câmera de caixa eletrônico no Arizona capturou uma imagem de seu carro alugado ao fundo. Essa imagem foi distribuída para as agências policiais da região. Na manhã de 13 de março de 2012, o cabo da Polícia Rodoviária do Texas, Brian Henry, e o Ranger do Texas, Stephen Rayburn,
monitoravam estacionamentos de hotéis em Lufkin, no Texas, à procura de carros alugados de fora do estado que correspondessem ao boletim policial divulgado. Avistaram um veículo e o abordaram depois que o motorista trafegou um pouco acima do limite de velocidade. Quando revistaram o veículo, notaram algo imediatamente. Dinheiro manchado com tinta laranja brilhante, o resíduo característico de uma cápsula explosora de um assalto a banco. Uma busca mais detalhada do veículo revelou o cartão de caixa eletrônico e o celular de Samantha Koenig. Ao volante estava um empreiteiro de 34 anos de Anchorage, no Alasca. Seu nome era Israel Keys. Ele estava calmo durante a abordagem, de forma quase estranha. Cooperou da forma controlada e comedida com que sempre se apresentava às figuras de autoridade. Foi preso na hora e transportado de volta ao Alasca. Inicialmente, alegou que alguém havia jogado o cartão de caixa eletrônico e o celular de Koenig pela janela aberta do seu carro. Os investigadores não se convenceram. Confrontado com todo o peso das evidências contra ele, acabou confessando o assassinato de Samantha Koenig. E rapidamente ficou claro para os agentes do FBI designados ao seu caso que não estavam lidando com um homem que havia cometido um único assassinato. Ele começou a falar. Ao longo do tempo que passou detido em Anchorage, Israel Keys participou de mais de 40 horas de entrevistas gravadas com agentes e investigadores do FBI. O que saiu dessas sessões foi, por qualquer medida, extraordinário. Ele confessou o assassinato de Samantha Koenig. Descreveu detalhes que só o perpetrador poderia saber, detalhes que os investigadores puderam verificar de forma independente. Então começou a falar sobre Vermont. Disse a investigadores que era responsável pelos assassinatos de Bill e Lorraine Currier, de Essex, Vermont, em junho de 2011. Descreveu ter dirigido até o bairro deles. Descreveu ter cortado a linha telefônica. Descreveu o layout da casa, a fazenda abandonada e o que aconteceu lá. Descreveu detalhes específicos o suficiente e precisos o suficiente que os investigadores de Vermont os reconheceram imediatamente como informações que ninguém mais poderia ter. O promotor estadual T.J. Donovan havia trabalhado no desaparecimento dos Currier por quase um ano com quase nada com que trabalhar. A ligação que chegou do Alasca foi um daqueles momentos que os investigadores descrevem como ao mesmo tempo um alívio e um tipo de devastação renovada. Alívio porque o mistério finalmente tinha uma resposta. Devastação porque a resposta era essa. O caso Currier agora era um caso resolvido, exceto que não completamente porque os corpos nunca foram encontrados. Keys, naquelas entrevistas, recusou-se a dar aos investigadores as informações específicas que lhes permitiriam localizar os restos mortais. Deu o suficiente para confirmar os assassinatos. Reteve o suficiente para manter algum nível de controle. Importante ressaltar que as autoridades recuperaram o kit de assassinato que Keys havia usado durante os crimes contra os Currier. Após os assassinatos, ele havia movido a maior parte do conteúdo do kit para um novo esconderijo em Parrishville, Nova York, onde permaneceu intocado até depois de sua prisão e sua eventual divulgação do local. Essa recuperação forneceu uma corroboração física independente de sua confissão. Então houve um momento em maio de 2012, sobre o qual a maioria das pessoas que acompanha esse caso nunca ouviu falar. Em 23 de maio, durante uma audiência judicial de rotina, Keys tentou escapar. Havia usado aparas de lápis para fabricar uma ferramenta capaz de abrir suas algemas. Estava quase saindo da sala quando os marshals do Zetrizalua o contiveram com uma pistola de choque. Essa tentativa de fuga diz algo importante. Diz que mesmo enquanto cooperava nas interrogações, mesmo enquanto gerenciava uma narrativa e se posicionava como alguém oferecendo informações, outra parte dele estava ativamente buscando uma saída. Os dois impulsos, o do controlador e o do estrategista, funcionavam simultaneamente o tempo todo. Ele falou sobre seus métodos, os esconderijos de matar, o planejamento geográfico, a escolha deliberada de viajar longe de casa, a seleção aleatória de vítimas, os anos de preparação que precediam cada crime. Descreveu tudo com um tipo de orgulho que os investigadores acharam profundamente perturbador. Ele tinha orgulho do sistema. Em uma troca arrepiante capturada nas gravações, disse a um interrogador: "As informações que ainda tenho podem ser úteis." E então riu. Essa risada, capturada em fita,
ficou com os investigadores que estavam naquelas salas. Não porque era inesperada, mas pela forma natural como soou. Ele também confirmou o assassinato na costa leste. Quando lhe mostraram a fotografia de Deborah Feldman, sua pausa antes de responder, combinada com sua declaração de que não queria falar sobre ela ainda, disse aos investigadores mais do que uma negação teria dito. O FBI afirmou publicamente mais tarde que acreditava que Feldman era uma de suas vítimas. A família dela em Nova Jersey ainda nunca recebeu uma resposta definitiva. A agente especial do FBI Jolene Golden, que foi uma das agentes principais no caso e passou mais horas naquelas salas com Keyes do que quase qualquer outra pessoa, descreveu o que ele buscava com absoluta clareza. Ele precisava de tudo isso para fazer o que queria fazer. E isso era, em última análise, abusar sexualmente e matar. Ele deixou em grande parte de cooperar depois que sua identidade foi divulgada e discutida na mídia, expressando preocupação com o impacto sobre sua filha e família. As sessões de interrogatório que haviam sido tão reveladoras chegaram quase a um ponto morto. A janela de informações que os investigadores tanto precisavam estava se fechando. E então, Israel Keyes fez uma última escolha calculada. Na madrugada de 2 de dezembro de 2012, Israel Keyes foi encontrado morto em sua cela na prisão correcional Highland Mountain, em Eagle River, no Alasca. Tinha 34 anos. Havia cortado os pulsos e se enforcado com um lençol. Ao seu lado, os investigadores encontraram uma nota de suicídio escrita em verso, em tinta vermelha que parecia ser seu próprio sangue. O conteúdo exato da nota nunca foi divulgado publicamente. Com ele morreu qualquer esperança de identificar o número completo de suas vítimas. O FBI acredita que ele matou pelo menos 11 pessoas. Somente 3 foram confirmadas oficialmente: Samantha Koenig, Bill Courier e Lorraine Courier. As demais permanecem ou não identificadas, ou fortemente suspeitas mas não confirmadas, como Deborah Feldman. Pense sobre o que aquele número representa. 11 é o mínimo, é o piso, não o teto. Keyes foi evasivo sobre o número total ao longo de suas interrogações, às vezes sugerindo que era maior do que o que havia discutido, outras vezes se recusando a confirmar ou negar alegações específicas. Ele entendia que as informações que possuía eram a sua única moeda de barganha, e quando decidiu que não valia mais a pena negociar, levou a moeda consigo. Existe uma ironia sombria na forma como o caso de Keyes se encerrou. Aqui estava um homem que havia passado mais de uma década se certificando de que jamais seria pego, que havia estudado, planejado, se preparado com obsessão, que havia se saído tão bem em apagar sua trilha, que provavelmente teria continuado indefinidamente se não fosse por uma única decisão equivocada: usar o cartão de débito de uma vítima em caixas eletrônicos com câmeras. Uma decisão equivocada. Foi tudo o que foi necessário. E ainda assim, mesmo depois de ser pego, mesmo depois de confessar, mesmo depois de 40 horas de interrogatório gravado, ele conseguiu morrer com segredos, o nome de pelo menos um punhado de vítimas, a localização dos corpos que as famílias ainda procuram, o número total de crimes que cometeu. Isso não é uma falha do FBI. Os agentes que trabalharam nesse caso, Jolene Golden e seus colegas, fizeram um trabalho extraordinário ao extrair o máximo de informações que puderam de um homem que entendia exatamente o que estava fazendo ao compartilhar e reter seletivamente. Eles recuperaram os esconderijos, resolveram os casos dos Courier, identificaram Samantha Koenig, construíram um quadro, mesmo que incompleto, da extensão de suas atividades criminosas. Mas Israel Keyes havia planejado para essa possibilidade também. Havia se certificado de que, mesmo no pior cenário, que era ser pego, ele ainda seria o único com o mapa completo. Quero terminar com algo que me parece importante dizer. Quando casos como esse ganham atenção, existe um risco real de que o perpetrador se torne a figura central da narrativa, que sua metodologia, sua psicologia, sua inteligência sombria acabem sendo o que as pessoas lembram. Esse risco é algo que tenho pensado muito ao trabalhar neste vídeo. Então deixe-me ser direto sobre onde quero que nossa atenção se fixe. Samantha Koenig,
Tinha 18 anos. Estava trabalhando no turno da noite, ganhando seu dinheiro, construindo sua vida adulta da forma que jovens de 18 anos fazem. Ela tentou fugir. Ela lutou. Ela merecia um futuro que lhe foi roubado por um homem que a escolheu aleatoriamente porque ela estava sozinha e vulnerável no momento errado. Bill Courier tinha 49 anos. Lorraine Courier tinha 55. Eles eram caseiros. Preferiam a paz de sua casa e de seus animais de estimação. Bill gritou pelo nome de sua esposa de um porão acorrentado porque não queria que ela estivesse sozinha com o que estava acontecendo. Lorraine correu para a estrada principal com os braços e pernas amarrados. Eles lutaram, cada um a seu modo, até o final. Deborah Feldman tinha 48 anos. Desapareceu de Hackensack, Nova Jersey, em 8 de abril de 2009. Sua família nunca recebeu uma resposta definitiva. Sua família ainda está esperando. E então há as pessoas cujos nomes nunca saberemos. O casal de Washington que Keys disse ter enterrado em algum lugar do estado. As vítimas adicionais de Washington de 2005 e 2006, cujos restos mortais podem estar no fundo de lagos que ninguém vai verificar porque ninguém sabe procurá-los lá. As pessoas que podem estar enterradas perto de esconderijos que nunca foram recuperados. Essas pessoas tinham vidas. Tinham pessoas que as amavam. Tinham manhãs e rotinas e planos para o futuro. E tudo isso foi apagado por um homem que havia tomado a decisão, cuidadosamente, meticulosamente, deliberadamente, de que as vidas delas valiam menos do que sua própria necessidade de fazer o que queria fazer. Não há nenhuma conclusão satisfatória para uma história assim. Não há uma cena final limpa em que a justiça foi servida de forma completa e as famílias encontraram paz. Israel Keys foi pego, ele está morto. E ainda assim, as famílias de suas vítimas não identificadas ainda não sabem o que aconteceu com seus entes queridos. Isso tem que importar. Não como um fato abstrato sobre investigações criminais e esconderijos enterrados. Como uma realidade humana concreta, que em algum lugar existem pessoas que perderam alguém e nunca receberam uma resposta, e que a razão pela qual não receberam é que um homem decidiu que possuir essa informação era mais valioso do que devolvê-la. Se você acompanhou algum verdadeiro caso frio de assassinato ou desaparecimento não resolvido, sabe como isso se parece. Você sabe que esse peso não diminui com o tempo. Ele muda de forma, mas não desaparece. Para as famílias das vítimas de Israel Keys que ainda não têm respostas, espero que um dia elas as recebam. E para aqueles de vocês que acompanharam este caso, obrigado por se importarem com isso o suficiente para ouvir até o final. Essas histórias precisam ser contadas. E mais do que isso, as pessoas que as viveram precisam ser lembradas.